Muito bom dia. Deixem-me só tratar da logística primeiro. Hoje já tivemos uma introdução muito boa à pregação, naquilo que já fizemos, naquilo que cantámos, que falámos, que podemos já pensar. E por isso já fica a dica, se tiverem dificuldade em lembrar-se da pregação, se forem lembrando os coros e cantando os coros durante a semana, tem algumas ideias que até nem vamos aprofundar hoje, mas que são bons para manter viva na nossa memória aquilo que falarmos hoje. Podemos ir abrindo, o texto hoje é Salmo 118, como eu pus no grupo ontem. E hoje é o chamado Domingo de Ramos. Nós, na nossa tradição, chegou-nos, com vantagens e desvantagens, não é? De sermos um país com tradição católica, chegou-nos esta designação que tem a ver com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Mas nós não queremos transformar o chamado Domingo de Ramos num ritual vazio que simplesmente cumprimos num calendário, nem este domingo, nem a Páscoa, nem o Natal. Não queremos que se transforme num ritual. É por isso também não sabemos se todos os anos vamos assinalar com uma pregação específica, alusiva à época. Mas é uma oportunidade que temos e que queremos aproveitar para nos levar a celebrar aquele que foi o momento mais decisivo da história do universo. A morte e a ressurreição de Cristo, a salvação que foi operada dessa maneira. E o domingo que antecedeu, o domingo em que Jesus entrou em Jerusalém, faz parte e pode-nos ajudar a encaminhar as nossas mentes, os nossos corações, nesta época que, de uma maneira mais particular, se bem que nós todos os domingos festejamos a Páscoa, é sempre bom, nós já festejamos a Páscoa hoje, de uma maneira concreta, pela ceia, e festejamos sempre, em todo o culto, mas de uma maneira mais particular, nesta época do ano, nos lembramos realmente do que é que foi, de tudo que envolveu, todos os eventos que fizeram parte da chamada Semana da Paixão, que levou depois Jesus até à cruz. E terminou, em certa medida, com a sua ressurreição. Não terminou porque a história, ainda hoje vamos ver isso, que a história ainda não chegou ao fim. Então é uma oportunidade para nós meditarmos, termos isto presente. Então, por isso, vamos voltar hoje à entrada de Jesus em Jerusalém. Nós, se bem aqueles que estavam cá, né, nós em Marcos estivemos há pouco tempo e vimos a entrada triunfal de um outro ângulo, também por causa daquilo que nós temos estado a ver em Marcos. E hoje vamos voltar então à entrada de Jesus em Jerusalém e partindo do Salmo 118. E o Salmo 118, vamos ler só uma parte, não vamos ler o Salmo todo. O Salmo vai servir, é uma espécie, vamos pensar como se fosse uma peça, digamos assim, uma peça de teatro. Então o Salmo serve mais ou menos como o guião. E depois esse guião nos leva a ver a entrada de Jesus em Jerusalém em 3 atos. Um que foi no passado, o evento histórico no passado, o presente, o nosso presente e o futuro. Então vamos começar por ler Salmo 118. E vamos ler do 19 ao 26. Versículo 19 a 26. Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Louvar-te-ei, porque me escutaste e me salvaste. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça da esquina. Foi o Senhor que fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó salva, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, nós te pedimos, prospera. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Então, como eu disse, vamos começar aqui pelo evento, a altura do salmista, aquilo que se passou com o salmista.
E vamos usá-lo como guião, é uma espécie de guião. É um guião, em certa medida, é a descrição daquilo que foi, do que aconteceu com o salmista. Noutro sentido, é uma sombra do que deveria ter acontecido, da maneira que devia ter acontecido. Devia no sentido, na perspectiva da atitude dos discípulos e da multidão, do povo que viu Jesus entrar em Jerusalém. É uma espécie de sombra daquilo que deveria ter sido. É uma sombra ou um guião que nos aponta para aquilo que deve ser no presente e aponta também para aquilo que será. E que será sem desvios no futuro. E em relação ao passado, aos dias do salmista, e nós vamos seguir também vamos sempre ver, a partir daqui destes versículos, nós vamos ver que podíamos apontar outros pormenores, mas vamos ver que há um Deus soberano, há um rei e há uma multidão. Vamos pensar sempre nestes três atores, já que estamos a usar a imagem de uma peça, são sempre estes três atores. E então aqui, olhando para o texto, há um Deus soberano, há um Deus que decide. Diz aqui, o texto mostra-nos que é Deus que decide. É Ele que decide quem é a pedra de esquina. Não são os edificadores, aqueles que pensavam que decidiam. É o Senhor que decide quem é a pedra de esquina. É o Senhor que decide quando é que ela posta, quando é que chega a altura dela ser posta. Porque diz que, houve um dia que o Senhor fez e que só nessa altura é que se tornou claro quem era a pedra de esquina. Mas não só é Deus quem decide, é Deus quem age. Porque nós, se lêssemos até os versículos anteriores, é Ele que dá a vitória sobre os inimigos. O Salmo está a falar de um rei que passou por períodos em que esteve cercado, em que estava com inimigos já de toda a volta, até alguém próximo que o empurrou para que ele caísse. Obviamente não necessariamente um empurrão literal, mas fez alguma coisa para o prejudicar. E ele quase que caiu. Mas vemos ao longo de todo o Salmo que é Deus quem age, é Deus que dá a vitória sobre os inimigos. É Ele que o põe como pedra de esquina. Ele sabe que não foi Ele que chegou a esse lugar sozinho, é Deus que agiu, que o pôs como pedra de esquina. É Deus que faz o dia. O dia do Senhor, nós lemos aqui, foi o Senhor que fez isto, e este é o dia que fez o Senhor. É Deus que age, não só Ele decide, é Deus que age também. E este dia inclui o quando, inclui o como, inclui tudo. Que é Deus que fez este dia. Mas há um rei. Nós vemos que há um rei e que também tem a sua parte naquilo que aconteceu. E provavelmente é David, o rei terá sido David, pela maneira como o Salmo está escrito, pela forma que fala, as imagens são usadas, é difícil não ser David, não podemos afirmar, poderá eventualmente ser outro, mas muito provavelmente será David. E este rei, diz-nos o Salmo, tinha sido rejeitado por aqueles que o deviam reconhecer. Ele tinha sido, como eu já disse, tinha sido atacado por alguém muito próximo, que se tinha virado contra ele. Mas Deus, como vimos, Deus agiu e deu-lhe vitória. Este rei foi escolhido por Deus. Os edificadores rejeitaram-no, mas ele foi escolhido por Deus. Deus escolheu-o para ser a pedra de esquina. A pedra de esquina é a ideia, não podemos, a tradução é um pouco complexa, não sabemos exatamente qual é, não se pode afirmar 100% se é uma referência a um pilar, a uma base, se é aquela pedra que a maneira como é posta tranca as outras todas, mas a ideia é a pedra, o elemento que dá a estrutura a tudo o resto, que segura tudo o resto. E este rei tinha sido escolhido por Deus para ser a pedra de esquina. E agora o que é que acontece no Salmo? Este rei que tinha sido cercado, que tinha sido atacado de todos os lados, ele regressa vitorioso. E aqui é importante nós formarmos uma ideia, uma imagem na nossa cabeça para tentarmos entrar no espírito do Salmo. Então vamos imaginar um rei que esteve em batalha, que esteve com o exército, com o povo em batalha, vence e volta para Jerusalém. Ele estava longe do templo, ele quer voltar ao templo, ele quer voltar a adorar a Deus e ele volta com quem esteve com ele e está a chegar às portas do templo.
E ele espera ser recebido pelo seu povo. Ele espera adorar a Deus no templo. E ele guia o povo. Quem vem com ele está aqui a conduzi-lo e a guiá-lo a adorar a Deus com alegria. E como nota, isto é também interessante percebermos que este salmo era usado exatamente no culto, no templo, particularmente na festa dos tabernáculos. Este salmo era usado também neste sentido de conduzir o povo em adoração a Deus. Mas o salmista está a fazer isto, ele com o povo que está a conduzir, ele com o povo que o acompanha, ele está a conduzir o povo à adoração a Deus. E então temos um Deus que decide e que age, temos um rei que vem vitorioso, mas temos uma multidão aqui também. Há uma multidão que no versículo que vemos no versículo 25 e 26, que é um coro, são várias, é uma multidão a falar. Há uma multidão que clama por salvação. E eles sabiam, e pela forma quando nós lemos, ó Senhor, ó salva Senhor, nós te pedimos, ó Senhor, nós te pedimos, prospera. O que é que está em causa quando ele diz, ó Senhor, salva, neste contexto, naquilo que se passou com o salmista e com o povo naqueles dias? O que o salmo está a descrever. Eles estavam a falar, era um líder do povo, era um líder militar, não era um líder político, era aquele que liderava o povo. E eles estão a falar da salvação mais material, digamos assim, eles estão a falar na perspectiva. Eles sabiam que este rei, ou melhor, que o seu bem-estar dependia da vitória deste rei. Eles sabiam que se fossem outros a ganhar, a sua situação ia ser outra. Este rei vencer era um motivo de salvação. Eles passariam a ter outras condições, outro bem-estar com este rei. Porque este rei era um rei bom, um rei capaz. E se nós pensarmos em David, podemos fazer o contraste com Saul. Ou podemos pensar em outros reis maus para percebermos isto. O rei fazia toda a diferença, porque um mau rei iria dar más condições ao seu povo. Um bom rei iria fazê-los viver bem, viver melhor, ia garantir vitórias sobre os inimigos, ia garantir uma boa administração do país. Então eles estavam a clamar por salvação neste sentido. Eles sabiam que o seu bem-estar dependia da vitória deste rei que estava a chegar. E eles não clamam só por salvação, eles clamam também por prosperidade. Deste rei dependia não só a segurança, mas também a prosperidade. Ou seja, podemos dizer que este rei reinar é a forma que Deus tinha, que Deus usava, para conceder segurança e prosperidade ao seu povo. Quando o povo está a dizer isto, concede-nos prosperidade, ele está a pensar nisto. E este povo, esta multidão, recebe este rei, porque ele é escolhido de Deus. Ele é o escolhido de Deus. Lemos no versículo 26, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Eles estão a recebê-lo porque eles sabem que aquele rei é o escolhido, é um enviado de Deus. E então, na nossa imagem, que espero que não tenha desaparecido, né, de um rei a aproximar-se de Jerusalém com o povo, com ele, ele chega e diz, já abrimos as portas da justiça. Do lado, a multidão não era só os que acompanhavam o rei, era também a multidão que estava dentro do templo. E podemos imaginar, mais particularmente, uma multidão de sacerdotes e de levitas, que eram aqueles que estavam geralmente dentro do templo, e eventualmente outros do povo que estariam também a adorar. Mas no versículo 26 vemos que eles eram esta multidão que recebia aquele que vinha em nome do Senhor. Eles dizem, nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Eles estavam dentro do templo, ou do tabernáculo, se ainda fosse David realmente antes da construção do templo. Estavam dentro do templo e estavam a dizer, nós vos bendizemos, nós que estamos aqui dentro, nós estamos a bendizemos, a dar-vos as boas-vindas a vocês que estão a chegar ao rei, àquele que vem em nome do Senhor. E então, de uma forma muito sucinta, isto que é a descrição do evento nos dias do salmista, deste rei que volta em procissão, depois de sair vitorioso, está a voltar e está à espera de ser recebido, e vemos uma multidão a recebê-lo. E agora isso transporta-nos para o que eu pus como o primeiro ato, ou seja, agora não vamos olhar para o salmo na perspectiva do salmista quando o escreveu, mas vamos olhar
pensando quando Jesus entrou em Jerusalém, quando se deu o evento que este salmo anunciava. Ou dito de outra maneira, aquilo que foi, vamos pensar um pouco sobre o que foi, sobre o que aconteceu nos dias de Jesus, o que não foi, o que não aconteceu e aquilo que deveria ter acontecido e que não aconteceu. Mais uma vez, nós se olharmos, e partindo do Salmo, nós não vamos ler mais nenhum texto agora, mas eu creio que está na memória mais ou menos de todos. Nós partimos para a entrada de Jesus em Jerusalém. E o que é que nós vemos lá? Em qualquer um dos textos vamos encontrar isto. Há um Deus soberano. Foi Deus que decidiu quem, quando e como salvaria o seu povo. E Deus escolheu Jesus. Ele não deixou margem para dúvidas em relação a isso. E nós temos visto em Marcos. Deus disse, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ele aponta para Jesus, deixando perfeitamente claro que Jesus era o escolhido, era o Messias, era aquilo que Deus tinha enviado. Deus determinou quando e de que forma o seu filho viria. Que tomaria a forma de homem e que morreria à mão dos judeus e dos romanos. Ou seja, isto não aconteceu por acaso, nós já vimos isso também em várias oportunidades. Nada aconteceu por acaso, foi tudo, e a Bíblia está sempre a repetir que aconteceu, todas as coisas aconteceram para se cumprir aquilo que Deus já tinha dito que ia acontecer. Foi Deus que agiu para salvar o seu povo. É um Deus que age. Se nós formos, já tem sido feita referência também, se formos a Isaías, e quando Deus disse que olhou e que viu que não havia homem nenhum que procurasse o bem, que se preocupasse com a justiça, que pudesse servir de representante do povo, para que Deus olhasse para aquele homem e dizer, ok, mais ninguém chega lá, mas este aqui pode servir de representante. E Deus diz que não viu ninguém, não encontrou ninguém, não havia ninguém. Então Deus decide agir. Diz lá Isaías, não é, que Deus, pelo seu próprio braço, decidiu agir pelo seu próprio braço. Ou seja, Ele mesmo decidiu agir. E o que é que nós vemos? Que Jesus é Emmanuel, é Deus connosco. Jesus é Deus a salvar o seu povo. É Deus a meter as mãos na massa. A fazer Ele aquilo que o homem não consegue fazer. Então, um Deus soberano. Mas, mais uma vez, temos um rei também, nesta entrada de Jesus em Jerusalém. Temos um rei. Jesus é o escolhido de Deus, o Messias, aquele que tinha sido prometido e que o povo esperava, e muitos, pelo menos em teoria. Ele é a pedra de esquina. Este versículo é usado várias vezes nos Evangelhos. Pedro, Paulo usam este versículo para dizer que Jesus é a pedra de esquina. E mais, ele não apenas, o que o Novo Testamento nos vai mostrar é que ele não apenas entra no templo quando ele entra em Jerusalém, ele não apenas entra no templo, ele é o templo. Ele é a base que sustenta o templo, que é a igreja. Se olharmos para aquilo que Pedro disse, Jesus pergunta, quem vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo. Em Marcos, como nós vimos, ele fica por ali. Em Mateus, nós vemos que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E o que é que Jesus diz? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre esta verdade, o facto de ele ser o Filho do Deus vivo. Ou seja, ele não é apenas entra no templo, ele é o templo, ele é a base que sustenta. Se pensarmos no templo como um conjunto de pedras, ele sendo a base e os seus discípulos, os filhos de Deus, serem as pedras que são construídas. E nós já vimos, ele é o rei que entra em Jerusalém com toda a autoridade, porque ele recebe do Pai essa autoridade. Quando ele entra em Jerusalém, apesar de qualquer que tenha sido a reação de toda a gente que esteve lá naquele dia, ele entra em Jerusalém sabendo quem é e ao que tem direito. Ele sabe quando entra em Jerusalém que Jerusalém é sua. Se ele quisesse, ele instauraria o seu reino ali naquele momento. Ele tinha autoridade sobre aquelas pessoas, ele tinha poder para fazer o que ele quisesse com aquelas pessoas. Ou seja, e Marcos mudou um bocadinho a minha perspectiva em relação à entrada triunfal, e por isso eu não tenho usado até agora a expressão triunfal, porque realmente há ali um elemento de uma entrada que não é tão triunfal assim, mas isto apenas na atitude das pessoas, porque na perspectiva de Jesus, naquilo que Deus está a fazer, é uma entrada completamente triunfal, porque Jesus é rei, Jesus naquele momento tem toda a autoridade, digamos assim, ele está a restringi-la nos seus efeitos
porque ainda não fez aquilo que ele veio para fazer naquele momento. Mas na perspectiva de Jesus, daquilo que Deus está a fazer, é uma entrada completamente triunfal, porque Jesus entra com toda a autoridade em Jerusalém, sendo rei, sabendo que é rei, sabendo que tem direito sobre tudo e sobre todos ali. Mas há também uma multidão, e uma multidão que se subdivide naquele episódio. Há uma multidão que acompanha Jesus como o povo que acompanhava o rei, nesta descrição do Salmo. Há uma multidão que acompanha Jesus a aproximar-se de Jerusalém. Uma multidão que clama Hosana. Hosana, que é uma palavra, é uma contração daquilo que nós lemos aqui no versículo 25. Ó salva, Senhor, nós te pedimos. Salva agora, ó salva-nos. É esta a ideia. Então a multidão que acompanha Jesus clama Hosana, que diz, bendito o que vem em nome do Senhor. Ou seja, eles estão a receber Jesus como rei, estão a aclamá-lo como rei, estão a acompanhá-lo, reconhecendo Jesus como rei. Mas há outra multidão. Há uma multidão que está do lado dentro do templo. E do lado de dentro do templo, nós percebemos que a reação é outra, que a atitude é outra. Temos uma multidão de sacerdotes, de escribas, de fariseus e também de povo, porque estava muita gente em Jerusalém naqueles dias. Estavam próximos da Páscoa. Há quem fale em milhões, em milhões, os números podem ascender a milhões, mas seriam largas dezenas, centenas de milhares, sem dificuldade nós podemos ter isto em mente. Nem todas estiveram a acompanhar Jesus na procissão. Há uma multidão do lado de dentro. Uma multidão que devia recebê-lo, como aos outros, que nós vos bem dizemos, desde a casa do Senhor. Havia uma multidão que deveria receber Jesus como rei, como enviado de Deus, recebê-lo e aclamá-lo. Mas o que é que nós vemos? Temos uma multidão que o rejeita. De tal maneira que, passados poucos dias, essa mesma multidão composta por fariseus, saduceus, escribas e povo, é essa mesma multidão que diz, mais que uma vez, crucifica-o, crucifica-o. Mas até mesmo a multidão que o recebe e que o aclama como rei, aquela que o acompanhava, nós já vimos em Marcos de uma forma particular, que é uma multidão que clama por uma salvação que Jesus não vinha dar, uma salvação dos romanos que não era essa que Jesus vinha dar, e que aclama um rei que Jesus não veio para ser naquele momento. Um rei político, um rei militar. Ou seja, até a multidão que acompanha Jesus está aquém daquilo que o guião, que era apresentado no guião, que era uma aclamação de outra forma, uma aclamação plena. Não foi, porque da parte da multidão, de toda a multidão, uns de uma maneira, outros de outra, ficou aquém daquilo que deveria ser. E então nós, nesse sentido, agora avançamos, damos um salto no tempo, passamos para o segundo ato. Ou seja, para o presente, para o nosso presente. Tendo isto tudo em mente, avançamos para o nosso presente. Obviamente isto já é aplicação, já estamos em grande medida a aplicar para nós. E aqui, este segundo ato, nós então pomos no presente, é o que deve ser. Qual é o guião que é apresentado aqui no Salmo 118? Que nós vemos que não foi cumprido de forma completa na atitude das pessoas na entrada de Jesus em Jerusalém. E o que é que isso, ou seja, como é que isso hoje para nós faz diferença? Ou, dito de outra maneira, o segundo ato leva-nos a pensar o que é que deve ser. O que é que deve ser hoje? E aqui um parênteses só para fazer a ligação entre aquilo que falámos antes e agora. Porque nós ficássemos nos Evangelhos, se ficássemos só nos Evangelhos e ajuizássemos a atitude dos discípulos só pelos Evangelhos, íamos só ficar com aquilo que eles não alcançaram, até onde eles não chegaram. Mas se nós tivéssemos andado 50 dias, um pouco mais ou menos 50 dias para a frente, nós vamos encontrar um cenário já muito diferente. Não vamos aprofundar hoje, mas passado mais ou menos 50 dias, muitos daqueles que tinham a vista totalmente ou parcialmente desfocada, já viam claramente. Nós, se formos, basta irmos a Atos
e lermos a descida do Espírito Santo e aquilo que como as coisas mudaram de repente, e vemos Pedro e os outros discípulos e aqueles que se converteram a declarar que Jesus é o Rei, que Jesus é o enviado de Deus, é o Messias, ou seja, aquela visão desfocada passou. Eles viam, eles passaram a ver como Deus queria que eles vissem. Eles passaram a ver Jesus como aquilo que ele era, como a pessoa que ele era, com a autoridade com que ele vinha, qual era a sua missão. E então eles passaram a ver como deviam. Então, fechando aqui este parênteses, porque não é propriamente esta a linha para hoje, só para não ficarmos com a ideia que os discípulos ficaram sempre sem ver quem era Jesus. Não, nós sabemos que não. Então hoje, para o nosso presente, para nós, aqui já começa a doer. Continua a haver um Deus soberano, que assim como levou Jesus numa determinada hora a entrar em Jerusalém e depois tudo o que aconteceu a seguir, também te trouxe hoje aqui. É um Deus que continua a ser soberano e que te coloca cada um de nós, que te coloca a ti na mesma posição em que estavam todos os que viram Jesus entrar em Jerusalém. Nós não estávamos lá, mas em certo sentido é como se estivéssemos. Nós quando lemos, quando somos confrontados com a palavra de Deus, nós é como se estivéssemos lá, a ver Jesus entrar, num certo sentido. Que este Deus soberano está a trabalhar pela sua palavra em ti. Qualquer que seja a tua atual atitude perante Deus e perante a sua palavra, Deus está a trabalhar. Quer seja para te convencer, quer seja para te condenar, Ele está a trabalhar. Isso aí nenhum de nós pode escusar a responsabilidade de estar a ouvir a palavra de Deus, estar na presença de Deus. E este Deus continua a ter poder para te fazer querer reconhecer Jesus como Rei, como Ele tinha todo o poder então, tem todo o poder hoje, e que este Deus podia forçar, tinha poder e autoridade e legitimidade, se Ele quisesse, para forçar a tua vontade, para dizer, não, tu agora vais reconhecer que Jesus é o Rei. E este dia chegará para todos, de uma maneira ou de outra. Mas hoje, o que Deus está a fazer, Deus faz de maneira diferente. Deus podia forçar, mas o que Ele quer fazer é conduzir a tua vontade para que tu chegues a esta, sem ser Ele a forçar a tua vontade, tu chegues a reconhecer que Jesus é o Rei e tu estás perante Ele e que deves dobrar o teu joelho perante este Rei. Porque há um Rei. Assim como havia, nós vimos, continua a haver um Rei. E Jesus é o Rei que entrou em Jerusalém não para ser reconhecido como Rei político naqueles dias, mas entrou para dar a sua vida, nós já vimos, para dar a sua vida em resgate de muitos. Ele entrou em Jerusalém não exatamente como o salmista que vinha numa batalha, ele entrou em Jerusalém para ir para uma batalha, para a batalha mais difícil e mais decisiva que alguma vez aconteceu na história do universo. Que em aparente fraqueza foi pregado numa cruz, mas que pela sua morte e ressurreição resgatou o seu povo. E nós lemos em vários textos, vencendo a morte, o pecado, Satanás, ou seja, alcançando vitória, a vitória completa. Por isso é um Rei vitorioso, que aparentemente entrou em fraqueza e morreu em fraqueza, mas que sai vitorioso porque ressurgiu, porque venceu. A sua ressurreição é prova da sua vitória. Por isso ele sai vitorioso. E que desde essa altura, desde há 2000 anos, cerca de 2000 anos atrás, ele continua a avançar. Em certo sentido, nós sabemos que Jesus hoje está assentado, a Bíblia diz que ele está assentado à direita do Pai, mas noutro sentido, através da sua igreja e também pela presença do Espírito na sua igreja e nos seus discípulos, ele continua a avançar. Este cortejo é como se estivesse em andamento. Ele segue avançando. À medida que mais e mais pessoas o reconhecem ao longo dos tempos, em todos os lugares, à medida que mais pessoas o reconhecem e o recebem como Rei, isto está continuamente a acontecer, esta entrada, este cortejo está continuamente a acontecer. E é assim que ele hoje se apresenta aqui. Neste sentido, Jesus apresenta-se aqui assim como o Rei vitorioso que está em cortejo e que está a engrossar as suas fileiras e a fazer crescer, a aumentar o seu reino. E se há um Deus soberano, há um Rei, continua a haver uma multidão.
E eu gostava de também ir por dois caminhos. Há uma multidão, nós todos aqui podemos, num dos sentidos, nós somos essa multidão. Todos juntos, aqui reunidos, somos essa multidão. E como já foi dito hoje e já cantámos, nós como igreja somos o seu povo resgatado e queremos participar juntos no mesmo lugar. Nós queremos participar neste cortejo triunfante do Rei que venceu, como já cantámos. Ou seja, quando nós nos juntamos aqui, é como se estivéssemos, num certo sentido, como se estivéssemos em Jerusalém e fizéssemos parte da multidão que está a aclamar o Rei. E queremos fazer isso aqui no culto. Queremos receber o nosso Rei com louvor, cantando hossanas, dizendo bendito, como já dissemos hoje, cantando bendito o que vem em nome do Senhor. E também no dia-a-dia, quando estamos cada um no seu lugar, mas continuamos a ser igreja, nós também estamos a participar neste cortejo, também estamos a receber Jesus, também estamos a dizer com aquilo que fazemos, com a forma com que vivemos, também estamos a dizer ou não, na prática, se nós reconhecemos Jesus como Rei. Nós também, na forma como nos submetemos à vontade de Deus, como queremos cumprir a vontade de Deus, também estamos a dizer ou não perante a Deus e também aos outros, a quem nos vê, também estamos a dizer se estamos a receber Jesus como Rei ou não. Mas nós podemos aplicar isso a nós como grupo, como conjunto, mas há uma multidão que não se perde, em que o indivíduo não se perde no meio da multidão. Ou seja, cada um de nós não é um número perdido no meio do grupo. Há esta dimensão de corpo, há esta dimensão de comunidade, em que somos parte do mesmo corpo. Mas não deixamos de ser indivíduos que, como tal, são responsáveis diante de Deus. E a presença de Jesus, como nós já falámos aqui pela sua palavra, a falar contigo diretamente, a interpelar-te, exige de ti uma resposta. E só há duas respostas possíveis, como nós vimos e vemos, é fácil de vermos na entrada de Jesus em Jerusalém. Ou reconheces e recebes Jesus como Rei e Senhor, com total poder e autoridade sobre ti, ou tu reconheces que Ele é o Rei e tem direito sobre ti, e tu reconheces e submetes-te à sua autoridade e ao seu poder, ou o rejeitas, como aqueles que o rejeitaram há 2000 anos atrás. Tal como os judeus fizeram, povos religiosos, eles rejeitaram Jesus, como aquela multidão se subdividiu, é o que acontece hoje. Ou tu reconheces ou tu rejeitas. Não há meio termo. E não te enganes, porque a tua indiferença, o ninho, é uma resposta. O não tomar posição já é uma posição. Se tu nem dizes, olha, nem sim, nem não, já estás a dizer não. Já estás a rejeitar, porque a única forma de não rejeitar é reconhecer que Jesus é o Rei e tem autoridade sobre ti. Perante Jesus nós precisamos, conforme a situação de cada um, particular, e cada um ajuiza, mas aplica-se de diferentes maneiras, mas nós precisamos fazer nossas as palavras do Salmo. Ó Senhor, salva-me, eu te peço. E dependendo da estado da situação de cada um, nós podemos ter que clamar, salva-me de uma eternidade separada de ti. Salva-me dos meus pecados. Salva-me do meu orgulho. Salva-me de mim mesmo. Que muitas vezes somos nós, é a primeira pessoa de quem nós precisamos ser salvos, é de nós mesmos, das nossas ideias, dos nossos preconceitos, das nossas vontades, daquilo que nós achamos que merecemos. Que devemos clamar ao Senhor, eu te peço, faz-me prosperar. Obviamente não no sentido da carteira, mas faz-me prosperar em santidade. Faz-me prosperar em amor por ti. Faz-me prosperar em alegria e em satisfação em ti. É isto que nós somos chamados a clamar, tal como eles fizeram. Quer nos dias do salmista, quando pensavam neste rei que os iria governar, como eles deviam ter feito quando Jesus entrou e eles deviam estar preocupados com a salvação das suas almas e não com os romanos. Nós devemos pedir
clamar a Deus por salvação, por prosperidade, mas neste sentido, salvar-nos daquilo que quem nós somos, que nos puxa para longe de Deus, e que Deus nos dê a prosperidade para que possamos não só não fazer aquilo que é mau e abandonar o que é mau, mas caminhar naquilo que é bom, naquilo que nos conduz cada vez mais para mais perto de Deus. E avançando para o terceiro ato, aquilo que será. Porque também o objetivo da pregação de hoje é conduzir-nos também a alimentarmos esta expectativa, este olhar para a frente que a Bíblia nos apresenta em muitos textos. Não é só em relação à entrada triunfal, mas que esta é uma dos eventos, daquilo que aconteceu, que nos deve apontar para os nossos olhos para a frente. Continua a haver um Deus no futuro, a haver um Deus soberano, que já decidiu quando será o seu dia, o dia do Senhor. Quando nós lemos o dia do Senhor, quando Deus decidir, chegou à altura de julgar o mundo, em que Ele finalmente trará justiça de uma forma cabal, ou consumada. Mas é Ele que decidiu, é Ele que determinou, e só Ele sabe quando é que isso será. O dia em que Jesus virá para instaurar o seu reino, de forma completa, cabal, sem espaço para um mínimo desvio. É um Deus soberano que já decidiu isto. Há um rei. Aquela entrada em Jerusalém, nós podemos olhar para ela como um preâmbulo, como uma imagem ténue daquilo que será no futuro. Chegará o dia em que Jesus descerá do céu. E nesse dia ele virá com poder e glória, tomando, nas palavras de Paulo aos Tessalonicenses, tomando vingança daqueles que o rejeitaram. É o que Deus diz: quando Jesus voltar, quando Ele descer novamente à terra, já não será tempo de oportunidade para todos aqueles que vivem aqui. Será um tempo de juízo, porque haverão aqueles que estão com Ele, a multidão que está com Ele, que o acompanha na procissão do Rei vitorioso, e haverão aqueles que que o rejeitaram e que serão condenados por isso. Vai acontecer esse dia, e Jesus virá, e aí com glória, com poder, sem nada a ser restringido, mas com pleno uso do seu poder e da sua autoridade. E se tu o rejeitares, enquanto Ele se apresenta como Salvador, que foi nessa condição que Ele veio para salvar, como Ele disse: eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar, porque o mundo já estava condenado. E se tu continuar a rejeitá-lo enquanto Salvador, tu vais enfrentá-lo como juiz nesse dia. Mas aqueles que creem, o que Paulo diz aos Tessalonicenses, diz que Ele vem para ser glorificado naqueles que creem. Ele vai ser glorificado no povo que Ele traz com Ele, que foi remido pela sua morte, pela sua ressurreição. Ele traz com Ele e Ele será glorificado nos seus santos, como diz lá Tessalonicenses. Então há este rei, e continua a haver o terceiro elemento, a multidão. Nós, em certo sentido, também nós estamos na situação dos discípulos, numa situação semelhante à dos discípulos nos dias que Jesus entrou em Jerusalém. E isto, porquê? Dos discípulos e de todos os crentes do Velho Testamento. E em que medida? Eles sabiam, antes de Jesus vir, e disso ser tornado mesmo para os discípulos totalmente claro de que maneira é que Ele veio e qual era o objetivo, todos que estavam antes, eles sabiam que viria o Messias, mas eles não sabiam exatamente como é que seria o Messias. Eles tinham algumas ideias, mas eles não tinham percepção completa. Eles tinham uns vislumbres do que é que seria a vinda e a pessoa de Messias. Num certo sentido, como eu estava a dizer, num sentido, nós estamos numa posição semelhante. Porquê? Nós sabemos que Jesus virá novamente e nós estamos à espera disso. Mas nós não sabemos exatamente como é que se vão desenrolar os eventos. E obviamente, vocês acho que já estão à espera que eu não entre por aí, não é o objetivo hoje. Exatamente porque essa parte não é a parte mais importante. Porque nos dias de Jesus, eles tinham já feito muitos quadros a dizer como é que o Messias devia ser. E depois Jesus não encaixava nesses quadros, nessas leituras,
E como aquilo não batia certo, eles não, tiveram dificuldade que rejeitaram o Messias. Então nós não sabemos exatamente como é que os eventos se vão desenrolar. Há muita coisa que há uns podemos pensar que é mais assim, podemos pensar que é mais assado, mas o melhor é sermos como aquele famoso jogador de futebol, ou melhor, a frase é mais famosa do que o jogador, né? Prognósticos só no final do jogo. É melhor termos muito cuidado com os prognósticos, porque há muitas coisas que a Bíblia não diz claramente e que o objetivo não é nós sabermos, tintim por tintim, e termos detalhado como é que as coisas vão acontecer. Mas há uma diferença importante entre nós e os discípulos. É que nós já sabemos quem é o Messias. Qual é o seu nome? Nós já sabemos que o nome do Messias é Jesus. Nós sabemos quem ele é. Nós podemos não saber o que é que vai acontecer no mundo imediatamente antes, ou da maneira que vai ser, mas nós sabemos quem é que vem. Por isso não temos a vista turbada tal como os discípulos tinham naqueles dias. Mas, ao mesmo tempo, esta imagem de nós estarmos iguais a eles é só para nós percebermos a dificuldade de querermos definir o futuro sem termos toda a informação. Nós devemos cingir àquilo que estamos seguros e firmarmos nisso e deixar aquilo que é incerto, não criarmos muita especulação em relação a isso. Porque nós sabemos quem é o Messias, qual é o seu nome, Jesus, o Cristo, e sabemos que Ele virá. Isso nós sabemos. Sabemos que nós estaremos com Ele. Isso nós sabemos. E sabemos que a sua vitória será completa e será em todo o universo, sobre toda a gente, sobre tudo. E nós vamos ter a oportunidade de participar na derradeira entrada triunfal. E é aqui que eu gostava que que nos conduzíssemos e pensássemos nisto. Olhássemos para a entrada triunfal em Jerusalém e nesta do salmista, do rei, do Salmo 118, e pensarmos que ainda há uma entrada triunfal para acontecer. E pensarmos que nós vamos estar, nós, aqueles que somos seus, vamos estar nessa entrada triunfal. Nós vamos fazer parte do cortejo que vai aclamar o rei quando ele chegar. E nós vamos ler 2 Tessalonicenses, já fiz referência há pouco a este texto, mas agora vamos ler o texto. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 1, para pensarmos um pouco, para concretizarmos um pouco mais esta imagem na nossa mente. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 1, vamos ler do 7 ao 10. Paulo está a falar àqueles crentes lá que estavam a sofrer perseguições, estavam numa circunstância bastante difícil. Ele estava a animá-los. E ele usa a vinda do Senhor, a segunda vinda, para lhes dar exatamente esta esperança que eles precisavam, esta perspectiva diferente que eles precisavam para enfrentar as dificuldades do dia-a-dia. Então, versículo 7. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi querido entre vós. Então, mais uma vez, imaginemos a cena. Imaginemos Jesus a descer dos céus, com o seu povo já todo reunido, aqueles que morreram, sem entrar nas nuances, mas com o seu povo reunido, todo, com todos já a fazer parte do seu cortejo para vir, para descer sobre a terra, para instaurar o seu reino. E pensar que nós vamos ter a oportunidade, nós vamos participar neste cortejo, nós vamos acompanhar o rei no seu cortejo vitorioso para, de uma vez por todas, instaurar o seu reino de forma completa e poder implementar aquilo pelo qual ele morreu e ressuscitou, que é um reino
do seu povo reunido sob as leis de Deus, sob os princípios de Deus, sob o governo de Deus, um rei perfeito, eterno, que não terá fim. E nós acompanharemos esta vinda em glória do nosso Salvador. Concluindo, mesmo, nós, o cristianismo, é uma religião, e eu aqui uso a religião como no sentido de fé, daquilo do Evangelho, daquilo que Deus nos deixou, aquilo que Ele nos ensina. É uma religião de espera. Desde a queda, desde Adão e Eva, quando eles caíram, Jesus disse, haverá uma semente. Apontava para o futuro. E depois, quando fala com Abraão, ele diz, aponta para o futuro. Virá um que sairá da tua descendência. E depois fala com David. Sairá um dos teus lombos, que será rei no teu lugar, que terá o teu trono e será eterno. E é interessante como Jesus veio, e nesse sentido nós olhamos para trás, mas Jesus depois aponta-nos outra vez para o futuro. Ou seja, o cristianismo, nós não somos chamados a simplesmente, a apenas olhar para trás. Nós, ao longo de todas as Escrituras, estamos sempre a ser direcionados para a frente. Obviamente olhando para trás. E esta espera, em todas as Escrituras também, a ideia não é a espera dos lunáticos, dos alienados, daqueles que estão a olhar tanto olham para o céu que não veem nada à sua volta. Não é essa a espera que Deus quer que nós tenhamos. É uma espera com olhos no presente. Não é uma espera amorfa e desalentada, olhar simplesmente para as circunstâncias, mas é uma espera triunfal. É este o título que eu dei, porque é esta a ideia que a Bíblia nos dá, que Deus nos aponta. Nós olhando para aquilo que aconteceu, para aquilo que Deus fez, para aquilo que Jesus fez, nós sabemos que o que quer que aconteça no presente não é nada que possa ofuscar aquilo que está prometido, aquilo que está à nossa frente, que está à nossa espera. Então a entrada triunfal de Jesus, ou melhor, a entrada aparentemente não tão triunfal de Jesus em Jerusalém, deve nos levar a contemplar, a olhar para aquela entrada triunfal que acontecerá um dia, que está prometida e que vai acontecer. Então nós somos chamados a anteciparmos esta vinda, enquanto vivemos debaixo do seu reino aqui hoje, em 2024, onde quer que Deus nos tenha colocado de forma particular a cada um de nós. Nós somos chamados a olhar para a frente, a anteciparmos, a ansiarmos por esta manifestação, por este cortejo, por esta vinda do nosso Rei, enquanto temos uma atitude, enquanto clamamos, ó Senhor, salva-nos, nós te pedimos, ó Senhor, faz-nos prosperar. Que seja aquilo que a entrada de Jesus em Jerusalém nos desperte nesta época em que vamos ter tempo para meditar ainda na morte e na ressurreição de Cristo. Que isto nos leve a vivermos com uma confiança em Deus, vivemos de uma forma concreta hoje, ansiando e pedindo a Deus que Ele, no nosso presente, nos salve e nos faça prosperar para a sua glória.